A missão de todo dono do barco, seja ele no micro familiar ou no macro social, é garantir o não para os seus subordinados. É garantir o direito de escolha, sabe? A função de um líder é botar o seu time numa célula de proteção para que ela desempenhe a missão da célula, que é atravessar o percurso. Né? O líder ele não tem que ser o cara que leva a célula no percurso. Né? Imagina que o percurso é uma estrada. Ele tem que ser o cara que garanta que a estrada, que o cara não precise ficar fazendo curva. Ele garante a proteção. Então, se todo líder tivesse o mesmo pensamento que um pai de família, que a gente está plantando aqui, a gente teria líderes melhores, a gente teria uma sociedade melhor. Se o cara que está lá em cima, ele se preocupasse realmente com o seu povo, né? O presidente, o prefeito, o governador, seja lá quem for o deputado, se ele realmente se preocupasse com a sua sociedade, ele garantiria caminhos para que o seu povo, os seus liderados, buscassem o melhor para eles. Mas a gente vive, né, em lideranças que querem usufruir do poder. E isso é nocivo. Um líder de time que está pensando no seu ganho próprio não vai conseguir proteger e guiar seu time. Um líder político que está pensando no bem próprio, ele vai tirar coisas que são do seu proveito e não no proveito da sociedade. Exatamente por essa escassez moral que a gente tem, é que as coisas desandam. Por isso que eu bato aqui que a família é a base de tudo. Se todo homem tivesse esse tipo de raciocínio, a gente teria um mundo mais justo, porque todas as famílias teriam esse tipo de valor. E aí a gente caminharia para um movimento de salvação coletiva. A família é a base de tudo. Então, quando na própria família a gente não encontra os valores, a gente já está criando uma brecha de um caminho sem escolha. Então a gente começa primeiro cuidando da nossa família, servindo ela de exemplo, para que outras famílias vejam e falam, cara, é esse exemplo que eu quero. E aí a nossa mentalidade começa a contaminar os corações. Porque o cara, ele vai olhar e vai ter a escolha, ele vai falar, cara, esse é um caminho que eu acho mais justo. E se isso refletisse, né, nos líderes de time, nos líderes políticos, a gente teria uma sociedade muito melhor. A função do dono do barco, ela é a mesma no micro e no macro. O problema é que as pessoas não querem assumir. As pessoas só querem o benefício. Elas querem a obediência dos subordinados, mas elas não querem fazer por onde. Então, é aí que começa a descambar tudo. A gente erra muito nisso. Então, o que a gente tenta fazer aqui é conscientizar. Espero que a gente consiga. Espero quando vocês escolham os seus líderes, vocês pensem nisso. Qual o líder que realmente está pensando na gente ou está pensando nos ganhos próprios? E aí você começa a filtrar, porque é visível que né, a grande casta política, ela não quer que a gente tenha escolha. Ela coloca a gente, se quiser ter moradia muito longe do trabalho, ela restringe a gente da educação, ela cultiva promiscuidade, e aí a gente tem todos os valores desagregados. E como a gente tem que trabalhar muito, porque é tudo muito caro, tudo tem muito imposto, né? Eu vi uma representação que uma moto, né, de 150 cilindradas, ela tinha mais imposto do que valor próprio. O valor dela era 5 mil, o custo dela de imposto era 11 mil, era 6 mil e pouco. Então eles deixam tudo muito caro pra gente ter que trabalhar muito, e aí pra gente poder morar de forma minimamente decente, a gente tem que morar longe, e aí o tempo que a gente teria pra investir em nós mesmos, a gente está gastando em condução, porque a gente tem uma condução precária, né? Você não tem trem, metrô decente, então tudo tem que ser na base de ônibus, que é um transporte de massa fudido, e aí a gente fica sem escolha. E aí, sem escolha, a gente escolhe mal. A gente não pode dizer não. A gente tem que aceitar tudo. A gente não consegue desenvolver. O sistema ele é todo feito para manter a gente
como escravo. O que a gente tenta fazer aqui é despertar as pessoas para que comecem a mudar isso. Se a gente começar a cuidar da família, a gente cuida de tudo. Por isso que eu sou veemente contra tudo aquilo que ataca a família. Seja feminismo, seja red pill. A junção do homem e a mulher fazem o sagrado que é a família. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu trabalho e é isso que eu tento dar o exemplo. E eu espero que um dia essa árvore que a gente está plantando aqui, ela se torne a sombra que talvez eu não vá ver. Mas eu fiz a minha parte. Eu fiz aí o que eu achei que era certo. E eu espero que vocês, acima de tudo, repliquem isso. Levem para casa de vocês, levem para a vida de vocês. Ensinem outros, porque esse é o trabalho do cão pastor. A gente guia as ovelhas. Então tem uma porrada de ovelha por aí perdida. A gente tem que trazer para o rebanho. A gente tem que cultivar, a gente tem que liderar, a gente tem que dar o exemplo. E a gente tem que garantir para os nossos o direito de escolha. Para que um filho nosso, uma filha nossa, uma esposa nossa possa dizer não. Porque ela sabe, na minha casa tem um homem e ele garante o resto. Quando meu filho nasceu, cara, eu descobri que eu tinha 1000 vezes mais força do que eu achei que tinha. Eu fiquei mais forte, eu fiquei mais dedicado, eu aumentei meu foco, minha produtividade ficou absurda. Em 3 anos de vida que meu filho nasceu, né, vamos falar 4, porque vem a gestação, a gente já sabia que... Eu desenvolvi, cara, 20 anos em 3. Mole. Foi quase uma projeção geométrica, né? Geométrica é múltipla, aritmética é proporcional. Uma porra assim. Não sou bom de matemática não, bibliotecário aí, corrige aí que eu tô... Mas eu multipliquei. Porque eu tinha um porquê. Claro que o meu porquê não era talvez tão bem explicado como eu tô fazendo agora. Era uma porra assim, eu não posso deixar faltar pra eles o que faltou pra mim. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que dar uma melhor condição pra minha esposa, uma melhor condição pro meu filho. E começa a obra, faz faculdade, faz obra, começa o projeto na internet, e trabalha, acorda 4 da manhã, tem que dar o exemplo, então tem que botar uma carcaça, meu filho tem que ver um pai forte. Tem que começar muito antes. Eu pude acelerar nesse momento porque eu fiz uma base muito antes, mesmo sem entender muito bem. E aí você que agora está começando a vida, se você já tiver isso como referência, vai te ajudar muito, filho. E você, filha, quando for se relacionar com alguém, veja quais são os princípios dele. Não se apegue no que fala, não se apegue no que ele acha, não se apegue no emprego. Se apegue em uma coisa. Quanto esse cara é determinado? Quanto esse cara tá buscando responsabilidade? Como esse cara trata a família dele? Se você fintar essas coisas, você vai ter uma boa referência se o cara é um cara de valor. Porque o cara que não é de valor, filha, ele vai apresentar em alguma área da vida dele o não valor dele. Ele vai ser estúpido com a mãe, que hoje ele não precisa mais dela. Ele vai culpar os outros pelo seu fracasso. Ele vai ter uma ambição medíocre, só quer dinheiro. O cara, para ser um cara que realmente de valor, ele vai ter que ser construído. Os caras prontos, eles já estão com alguém. No geral, todos têm que ser construídos. E o cara que se constrói com valor transcendental, ele vai ser um cara diferente. Ele não vai ter esses medos de dinheiro, porque ele vai fazer acontecer. Ele não vai ter esses egoísmos, porque o cara que entende essa missão, ele supera o egoísmo da mesquinharia do ser humano. Então, assim, busque pessoas com esse valor. E filhos, busquem ter esse valor. Isso vai dar muito mais força para você. Isso vai te deixar ter paz. Quando tua família chegar, de você saber que eles estão ali porque você garantiu. Essa é a nossa missão como homem.